Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. O meu convidado hoje é o oftalmologista Dr. Mário Bonfim. Nós vamos conversar sobre conjuntivite. É só um minutinho que já a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o Dr. Mário sobre conjuntivite. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Muito obrigado. Olá. Doutor Mário, fala pra gente primeiro, o que é conjuntivite? Conjuntivite é a inflamação da conjuntiva. Conjuntiva é uma membrana que nós temos na frente da parte branca do olho, que é a esclera. Então, a conjuntivite tem várias causas. A bacteriana, a viral, a química e a alérgica. Só que quando o leigo se refere a conjuntivite, ele está se referindo à conjuntivite viral, que aqui na cidade nós estamos enfrentando um surto de conjuntivite viral. Na verdade, esse surto começou lá em Mato Grosso e se espalhou pelo país inteiro. No Rio hoje também está tendo um surto, em Belo Horizonte e várias outras cidades do país. Tá. Agora, isso tem a ver com o clima, doutor Mário? É relativo, né? Tem alguns colegas que falam que conjuntivite dá mais no verão, porque as pessoas compartilham mais a piscina, ficam mais juntas quando vão para cidade de veraneio. E tem outros que falam que é mais comum no inverno, porque o clima é mais seco, as pessoas ficam mais juntas em ambientes fechados. Na verdade, nós estamos no outono e está tendo esse surto agora, que começou no verão em outro lugar. Então não tem tanta relação assim com o clima. O vírus aparece e quando aparece ele vai se espalhando. Uma coisa interessante em relação a isso é que já teve um surto aqui na cidade uns anos atrás, que nós notamos o surto primeiro em São Paulo, Rio, Belo Horizonte. E aí houve o carnaval, ou o Réveillon, não lembro ao certo. Muitas pessoas vão para a praia e aí tem contato com o pessoal do interior. E aí depois, então houve o surto nessas grandes cidades, depois os surtos nas cidades de veraneio e por último nas cidades menores, quando as pessoas trouxeram o vírus para cá e para outras cidades. Então é um vírus que vai se espalhando de acordo com a mobilidade das pessoas, como isso está cada vez maior no mundo globalizado, o surto se espalha mais rapidamente. Agora, é fácil detectar de onde está vindo esse surto, como você colocou antes, que chegou para a gente no Mato Grosso? Não dá para saber. Tipo, antes do Mato Grosso estava onde? A gente não sabe. A primeira notícia que houve é que estava tendo um surto grande lá naquela região onde tem aquelas termas naturais, termas de águas doces, e depois disso começou a espalhar por lá, e aí os nossos colegas vão nos falando, olha, está tendo um surto aqui em Belo Horizonte, tendo um surto no Rio, e a gente começou a ver uma incidência maior de conjuntivite aqui na cidade. Nesse caso da conjuntivite viral, é certo que se pega através do contato? Isso é muito importante, a gente não pega conjuntivite no ar, a gente pega pelo contato. Tipo, se nós não passarmos a mão nos olhos, que é o mais importante, a chance de nós pegarmos conjuntivite é muito menor. Outras formas de contágio, por exemplo, se nós entrarmos em piscina, que alguém com conjuntivite entrou também. Mesmo tendo uma quantidade de cloro aumentada, existe uma chance de pegar. E também compartilhar toalha e fronhas, e toalhas de rosto e fronhas, ou as roupas serem lavadas juntas. Então isso é outra forma de contágio. Agora o mais importante é, por exemplo, uma pessoa está com conjuntivite, se ela passa a mão no olho e ela tem vontade de fazer isso o tempo todo, e pega na maçaneta de porta, pega em qualquer outro objeto, uma caneta, larga, vai embora. E daqui a uns 5, 10 minutos, outra pessoa que nem a viu, pega naquela caneta, naquela maçaneta e passa a mão no olho, ela pega. Então por isso é muito importante quem não está com conjuntivite sempre ter o hábito de não passar a mão nos olhos e principalmente lavar a mão com água e sabão. Interessante isso também, uma outra forma de contágio, a pessoa, por exemplo, está com conjuntivite, como eu falei, ela passa a mão no olho, pega na maçaneta. Uma outra pessoa vai, pega naquela maçaneta, não passa a mão no olho, mas ela pega em outro objeto, ou cumprimenta uma pessoa, vamos dizer, ela pega na maçaneta e cumprimenta a pessoa. E aquela terceira pessoa passa a mão no olho. Ela pegou conjuntivite através de uma pessoa que não estava com conjuntivite, mas que pegou em um objeto e pegou na mão da pessoa. Então, mais uma vez, se ela não tivesse passado a mão no olho, ela não pegaria conjuntivite. Então, isso é o mais importante. Nunca passar a mão nos olhos. E procurar lavar a mão com água e sabão sempre. Tá.
Doutor Mário, apesar que você falou que a gente está vivendo um surto hoje da conjuntivite viral, mas fala um pouquinho dos outros tipos, a diferença entre elas. A conjuntivite bacteriana, que é uma forma de conjuntivite, ela por bactéria, ao contrário da viral, que é por um vírus, né? Então, a conjuntivite bacteriana é bem mais incomum e também é autolimitante quanto a viral. Normalmente nós tratamos com antibióticos, existe um tratamento para isso. A diferença é principalmente que a bacteriana, o olho não costuma fica vermelho, mas não tão vermelho, mas tem uma produção de secreção muito maior do que a viral. A viral normalmente produz um pouco de secreção e muito mais lágrima. Já a bacteriana produz uma quantidade de secreção muito grande. A química é por queimadura, a química é porque você deixa cair alguma coisa ácida ou básica demais no olho. A alérgica é muito comum de nós vermos, que é por a pessoa ter alergia a alguma coisa. Uma conjuntivite alérgica muito forte pode confundir o diagnóstico mesmo do oftalmologista mais experimentado com a conjuntivite viral mais fraca. Elas são relativamente parecidas. Mas quando está tendo um surto assim, não há dúvidas de o que é uma conjuntivite viral, o que é uma conjuntivite alérgica. Agora, é importante aí nós diferenciarmos que olho vermelho não é igual a conjuntivite viral. Isso é um problema muito sério. Essa é a grande a grande coisa que tem que ser passada aqui, que se você está com olho vermelho, não obrigatoriamente você está com conjuntivite. Então você deve procurar um oftalmologista. Tá? Então, essa semana que passou, entrou uma senhora no meu consultório que eu perguntei o que eu tô com conjuntivite, tá? Tava meio na cara, digamos assim, ela tava com um dos olhos muito vermelhos e realmente olhando assim por fora parecia. Mas quando nós colocamos no aparelho que nós examinamos, que nós vemos o olho com aumento de 15, 20 vezes, ela na verdade estava com uma ceratite herpética, ou seja, ela estava com herpes no olho. E é um quadro claro que ao oftalmologista examinar, ele consegue detectar facilmente que é um herpes. Mas olhando sem ser no aparelho, dá para confundir facilmente com uma conjuntivite viral. E existe também o glaucoma, que é um aumento estúpido da pressão ocular, o glaucoma agudo, né, que é um aumento estúpido da pressão ocular. E no caso de glaucoma agudo, a pessoa fica com o olho vermelho e dolorido, e pode confundir para o leigo como a conjuntivite viral. O glaucoma agudo tem que ser tratado rápido, porque senão a pessoa pode ficar cega disso. Então, isso aí entra no problema que nós estamos vendo das pessoas irem se tratar comprando colírio direto na farmácia. E, por exemplo, só esses dois últimos casos nós falamos, o glaucoma e a conjuntivite, a ceratite herpética, que nós chamamos, ou herpes ocular, se você tratar com corticoide, que infelizmente é o que muitos pacientes estão comprando, você piora o quadro. O herpes podendo fazer com que a pessoa perfure o olho, porque a infecção pode se agravar se você usar corticoide, né, infecção por herpes. E no caso do glaucoma, a pressão já está alta, o corticoide aumenta mais a pressão e a pessoa perder a visão desse olho. Então é muito importante que, mesmo nós estamos tendo um surto, olho vermelho provavelmente é conjuntivite, mas nunca dá para ter certeza. Certeza só ao exame oftalmológico. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o Dr. Mário sobre conjuntivite. Dr. Mário, o que pode causar esses vários tipos de conjuntivite? A viral, que é o que nós vamos nos ater, é causada por um vírus. Existem vários tipos diferentes que podem causar, o mais comum é o adenovírus, que a pessoa pega, como nós falamos já, colocando a mão no olho, pegando um objeto contaminado por alguém e passando a mão no olho. Então, esse vírus causa inflamação da conjuntiva e toda uma reação inflamatória. Você repara nos pacientes graus diferentes de conjuntivite. Alguns pacientes com conjuntivite pior, que duram 2, 3 semanas, outros que melhoram com 4, 5 dias. E o que dá essa diferença? São basicamente 3 fatores. Um é o que nós chamamos da virulência do vírus, ou seja, a agressividade desse vírus, o quão agressivo ele é. Então, nós sabemos todo mundo, esse vírus, como é um só, tem um certo tipo de agressividade. Houve um surto aqui na cidade, há uns 10 anos atrás, que era um vírus muito mais agressivo do que esse que nós estamos vendo hoje. Mas mesmo assim, esse tem, digamos assim, uma virulência média, uma gradação minha, não é oficial. Outro fator é o grau de contaminação, ou seja, se uma pessoa
passa, claro que ninguém deve fazer isso, porque ter conjuntivite é muito ruim. Se alguém, vamos supor que alguém passasse o dedo no olho de alguém com conjuntivite, passasse o dedo no próprio olho, ela teria uma conjuntivite muito mais intensa, muito mais forte, do que alguém que pegasse a conjuntivite porque uma pessoa passou a mão no olho, ela pegou naquele objeto e aí o paciente em si que vai pegar, pegou no objeto e passou no olho, ou seja, a quantidade de vírus que está nele, que foi inoculada nele, foi muito menor. Então, ele teria uma conjuntivite menos pior do que a outra, que a pessoa teve um contágio maior. E outra coisa, claro, o sistema imunológico da pessoa. Se a pessoa tem um sistema imunológico melhor, a conjuntivite vai ser menos agressiva do que o que tem um sistema imunológico um pouco mais comprometido. A conjuntivite alérgica é porque é alérgica a algum medicamento? Sim, não, normalmente a conjuntivite alérgica é algum alergeno do meio ambiente. O que a gente vê demais é conjuntivite alérgica a gato, a poeira, a bicho de pelúcia, tapete, mofo em algum sofá, alguma coisa assim. E normalmente ela se manifesta com a pessoa com aquela história crônica de ter muita coceira no olho. A conjuntivite viral, ela até pode dar coceira também, mas não é o sintoma mais importante. O sintoma mais importante é a vermelhidão e o lacrimejamento. Já a conjuntivite alérgica até pode dar algum grau de vermelhidão, mas o maior incômodo da pessoa realmente é a coceira. Agora, para fazer o diagnóstico, é simples diferenciar esses tipos de conjuntivite, Dr. Mário? Na maior parte das vezes sim, mas como a gente falou no outro bloco, às vezes não. Por exemplo, apesar de nós termos bastante experiência, essa senhora da conjuntivite herpética, assim que ela entrou no consultório, olhando assim, sem examinar atentamente no aparelho, mas porque a gente precisava do aparelho, parecia uma conjuntivite viral. E pela queixa dela, olha, meu olho está lacrimejando muito, tem algum grau de dor, a conjuntivite viral normalmente não dói muito, mas algumas pessoas têm um pouco de dor. Já a ceratite herpética dói muito. A pessoa, ela até estava com dor, mas não tão importante assim. Então, o diagnóstico normalmente a gente faz por esses sintomas principais. A pessoa refere que está acordando com o olho colado, a pálpebra inchada, o olho bem vermelho e muito lacrimejamento durante o dia. Agora, doutor Mário, isso pode acontecer num olho só, o conjuntivite, ou normalmente os dois olhos terão conjuntivite? É uma ótima pergunta essa sua. É muito comum de acontecer num olho só e no outro nem tanto. E a conjuntivite viral, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não passa de um olho para o outro por dentro, digamos assim, é por fora. Ou seja, se uma pessoa está com conjuntivite no olho e tem no outro, provavelmente ela passou a mão no olho, que estava com conjuntivite, e passou a mão no outro, que estava sem. Ou pode ter sido ali no travesseiro, na toalha também. Então, normalmente a gente vê em um só, mas pode ver nos dois. Mas sabendo que se você passou para o outro olho, é porque você está passando a mão no olho, passando a mão no outro e não está lavando a mão. Entendi. Doutor Mário, quais as complicações da conjuntivite? É uma doença muito autolimitante, como nós falamos, então normalmente não tem complicação, mas o que nós costumamos ver, às vezes, principalmente no paciente não tratado ou maltratado, ou seja, tratado com a medicação errada, é a formação de infiltrados estromais. O que são isso? São umas condensações, ou seja, umas pintinhas brancas que podem aparecer na córnea. Córnea é a parte transparente no olho. Elas são muito pequenas e muito tênues, não dá para ver a olho nu. Mas quando nós olhamos no aparelho, nós vemos. E por elas serem um pouquinho opacas e ficarem na córnea, que é por onde a gente enxerga, elas deixam a visão um pouco borrada. Então, após a cura da conjuntivite, nós temos que tratar isso aí, porque senão às vezes a pessoa fica com a visão um pouco pior do que ela tinha. Então é muito importante tratar isso. E daí a importância de você tratar a conjuntivite. Outro fator que nós vemos não é comum, mas não é incomum, é uma certa fibrose na conjuntiva tarsal. O tarso, a conjuntiva tarsal é a conjuntiva que forra a pálpebra, digamos assim, pela parte interna dela. Então, se a conjuntivite foi muito intensa, pode haver algum grau de fibrose, cicatrização ali. Isso às vezes muda um pouco a qualidade da lágrima. Eu tenho alguns pacientes que depois tiveram a conjuntivite, principalmente de forma mais severa, a lágrima deles nunca mais foi a mesma coisa. Passaram a se queixar um pouco de olho seco por conta disso. Tá. Agora, doutor Mário, o tratamento basicamente é colírio?
Sim, o tratamento da conjuntivite, mais importante que o colírio é você não contaminar as outras pessoas e não se autocontaminar. Então não adianta muito a gente fazer qualquer tipo de tratamento se a pessoa passa a mão no olho, aí a mão dela fica cheia de vírus. E aí o próprio organismo, o sistema imunológico dela vai matando o vírus. E ela passa a mão no olho de novo, ela reinocula o vírus, ou seja, ela se recontamina, além de poder contaminar as outras pessoas. Então o mais importante do tratamento da conjuntivite, o que nós insistimos muito, é lave a mão com água e sabão incontáveis vezes ao dia, se possível passe álcool gel ou mesmo álcool comum, e enxugue os olhos com lenço de papel descartável. Porque o vírus que está ali no papel vai para o lixo. E se você enxugar com lenço de pano, você está fazendo da mesma forma que com as mãos. Você está se recontaminando. Então, o primeiro fator, o mais importante é isso. Em segundo lugar, em relação ao colírio. Existe uma certa briga, digamos assim. Alguns oftalmologistas, dos quais eu me incluo, preferem usar anti-inflamatórios, não hormonais. Ou seja, não usar corticoide. Eu prefiro usar anti-inflamatório. Com o seguinte pensamento, que o anti-inflamatório melhora a inflamação sem comprometer o sistema imunológico. E vendo como desvantagem que usar o corticoide poderia inibir um pouco o sistema imunológico, o suficiente para que o vírus permanecesse por mais tempo. Já existe um outro grupo grande também de colegas que preferem usar o corticoide, porque eles dizem que o que o sistema imunológico é inibido pelo uso dele é pouco em relação ao ganho que tem da melhora dos sintomas. Outro colírio que a gente deve usar é lubrificante, porque às vezes a pessoa queixa que o olho está arranhando e tudo mais, então usar um colírio lubrificante costuma melhorar. E como fica muito vírus no sobrenadante, ou seja, na lágrima, é interessante a gente puder removê-los. E como é que a gente remove? Lavando. Então eu gosto de usar água boricada, pode ser soro fisiológico, mas eu acho a água boricada um pouco melhor, não no sentido de pingar no olho, mas realmente de pingar inúmeras gotas para lavar os olhos. Isso várias vezes ao dia, que isso ajuda a tirar uma quantidade de vírus que está assim, sobre a córnea, no meio da lágrima. E só para reafirmar, doutor, o mais importante de tudo é evitar automedicação, né? Não é um olho aparecer vermelho, a pessoa achar que é conjuntivite e usar às vezes um colírio que ela já teve ano passado, ela sabe que é bom, e ir aplicando, não achar que é conjuntivite. Isso, principalmente por causa dessas outras patologias que eu falei, que não são comuns, mas a gente vê. E só precisa de um caso desse para você ter uma complicação que dá para se arrepender pro resto da vida. Realmente não vale a pena. O ideal tá com o olho vermelho, tá achando que é conjuntivite, tem que ir ao oftalmologista. A gente, infelizmente, conhece várias histórias com fins ruins, naquela de ser tratado como conjuntivite e, na verdade, não era. Ok, tá aí. Mais uma dica do Programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutor Mário, no nosso programa hoje. Muito obrigado. Até logo. Até o próximo programa. Saúde para você.